Boa noite. Aqui eu sou a professora Nescle. Estamos aqui mais uma vez para estar realmente mediando aqui a disciplina ética, né? E nós estamos aqui mais uma vez com vocês para estar realmente mediando a questão de ética. Nós vamos estar falando um pouquinho, né, sobre a ética e direitos humanos. Hoje nós vamos estar abordando, né? Vamos falar um pouquinho daqui da unidade 2, tá? A história da ética e a ética na prática pedagógica. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a história da ética e a ética na prática pedagógica. Então, como nós já tínhamos tido uma aula anteriormente, para iniciarmos, eu vou estar lembrando vocês um pouquinho sobre a palavra ética. O que é ética? Né? Vocês, eu creio que muitos aí já sabem o que é ética. Né? Então, a ética ela é uma palavra grega, né? Que ela vem do latim e que significa conduta ou modo de ser. Né? Então, a ética é uma palavra que vem do latim. Né? E a moral? A moral, ela é uma palavra latina, né? Aliás, corrigindo, a ética, ela é uma palavra grega, tá? A ética é uma palavra grega, né? Que significa ethos, tá? Ou seja, a conduta e o modo de ser. E a moral, que é latina, né? A moral, ela vem de uma palavra latina que é morales, que significa costumes. Então, nós temos essas divergências, né? Apesar da ética e a moral andarem juntas, né? Mas têm significados diferentes, né? E são diferentes uma da outra, mas que nós realmente utilizamos no nosso dia a dia, todos os dias. Então, a ética, ela é grega, vem do grego, né, que significa conduta, modo de ser, e a moral, ela já é uma palavra latina, né, que significa costumes. Então, lembrando aí, e a origem da ética, ela é universal, né, e já a moral, ela é cultural. Tá? Então, a questão do tempo, a ética, ela é permanente, tá? E a moral, ela é temporal. Né? Ou seja, ela muda de acordo com a cultura, de acordo com os costumes, né? E a ética, ela é teoria, e a moral é prática, né? Então, nós sabemos definirmos quando nós pegamos a ética, ela é teoria, e a moral é prática. Então, fica mais fácil para a gente estar realmente fazendo essas definições. Então, caros alunos, hoje, nós vamos abordar um pouquinho sobre a história da ética. Né? Nós compreendemos que a ética é uma ciência, né? Do dever de realmente da obrigatoriedade, né? A qual rege a conduta humana. Né? Então, trata-se também de uma maneira como nós devemos nos comportar dentro da sociedade. Né? Então, a ética é uma ciência, né, e do dever da obrigatoriedade, a qual rege a conduta humana, trata-se também de uma maneira com que devemos nos comportar. Né? Então, nós temos que estar realmente nos comportando de acordo com a ética, né? De acordo com os princípios éticos. Cada ser humano, cada sujeito tem seus princípios éticos a ser realmente seguidos, cumpridos, né? Então, ou seja, é um conjunto de valores que vão realmente se tornando deveres dentro do meio de convivência, né? Então, a ética é isso, são um conjunto de valores, né, que vai se tornando vai realmente ali, eu posso dizer que realmente ele vai tomando forma, ele vai realmente, esse conjunto de valores vai norteando, tá? Vai norteando a sociedade, né? Um determinado grupo, né? Por isso que a ética, ela é permanente e a moral, ela é prática, né? E nós pensarmos, todo mundo está realmente seguindo de acordo com as normas e condutas que regem a sociedade? Será que todo mundo está dentro realmente dos princípios éticos?
Estamos vendo o nosso Brasil hoje, né? Nossos governantes, né? Será que realmente eles estão realmente seguindo os princípios éticos determinados para nós seguirmos? Né? Então, nós temos os princípios éticos para nós seguirmos, temos normas morais para ser seguidas, temos regras para ser seguidas dentro da sociedade. Né? Então, o bem é uma forma de vida, ou seja, é algo que mistura a capacidade de autorrealização. O bem-estar está movido, né, pela inteligência, segundo Baruch Spinoza. Uma pessoa determinada em prol do seu sucesso, porém movida pela razão, é capaz de realizar suas conquistas, tá? Então, de acordo com Baruch Spinoza, que uma pessoa, ela é movida pela razão, é capaz de realizar suas conquistas, né? Porque a ética ela é movida pela razão, não pela emoção. Nós temos que ser sujeitos movidos pela razão, não pela emoção. Porque quando nós agimos pela emoção, nós colocamos coisas a perder. Não dá certo nós agirmos pela emoção, né? Nós temos que agirmos pela razão, tá? A ética também ela é considerada como um tratado, ela é considerada tratado como uma filosofia moral que envolve um estudo sistemático de um conjunto de regras que estabelecem como nós devemos nos portar diante das situações. Então, caros alunos, a ética ela é tratada como uma filosofia moral, tá? Que vai realmente nortear como é que nós devemos nos comportar diante de determinadas situações, como é que nós devemos nos portar diante de determinado grupo, né? Como é que nós devemos nos portar diante da família, como é que nós devemos nos portar diante dos mais velhos, né? Como é que nós devemos nos portar diante de um promotor, diante de um professor, como é que nós devemos nos portar com os nossos pais. Tudo isso são princípios éticos. São princípios éticos que realmente, que são realmente conjuntos de regras que estabelecem no meio da sociedade, né, como é que nós vamos nos portar diante de determinadas situações. Né? Eu sempre digo, a ética é uma disciplina a qual deveria ser estudada desde lá do quarto ano, do quinto ano para frente, já deveria estudar a questão da ética, né? Porque nós temos ética na família, ética na sociedade, ética na empresa, ética na administração, né? Em várias ciências nós temos a ética. Né? Então, a ética deveria ser estudada do ensino fundamental ao ensino médio, né? E na educação infantil, ela começar realmente pela educação infantil, nós ensinarmos lá na educação infantil a ética. Nós ensinamos, nós estamos ensinando, quando nós ensinamos que os nossos alunos na educação infantil, lá na educação básica, temos que fazer fila, né, para esperar, cada um espera a sua vez na hora do lanche, por exemplo. Né? Então, ali nós estamos ensinando ética. Nós estamos aplicando a ética, só que não é falado esta palavra ética e moral dentro da educação infantil, da educação básica. Nós temos que falar, nós temos que realmente, olha, explicar para os nossos alunos, para as nossas crianças, que a sociedade ela é feita de regras, de normas e de valores, de princípios. Né? Então, nós temos que ensinar esses valores para os nossos alunos, ensinar esses valores para os nossos filhos, ensinar esses valores para a sociedade, repassar esses valores. Né? Então, falar de ética é uma delícia. Né? Porque nós aplicamos a ética e moral todos os dias da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. Desde quando nós realmente estamos em casa e nós saímos para o trabalho, nós estamos aplicando a ética na sociedade. Né? Porque ela vai realmente nortear. Tá? Então, a ética também
como eu falei antes, que ela realmente é uma filosofia moral que envolve um estudo sistemático, né? E por si só, nada adianta se não houver um estudo que defina e estabeleça o bem de todos, né? Então, a ética, um dos objetivos da ética também é que estabeleça esse bem de todos, que realmente estabeleça, ela vem realmente colocar princípios, os princípios são o norte, vem a nortear a sociedade, para que realmente haja paz nessa sociedade, para que realmente haja ordem e decência nessa sociedade, né? Onde tudo isso é através da ética. A ética e a moral está por trás de tudo. Na política, na família, né? No trabalho, na escola, né? Tudo a ética, ela está realmente ali norteando a sociedade. O comportamento, ela realmente, ela norteia, ela dá as diretrizes, como é que nós devemos nos comportar dentro da sociedade, né? Então, de acordo com Platão e Aristóteles, a ética ou filosofia moral, ela inicia-se com Sócrates, tá? Então, a ética aristotélica, tá, era adaptativa, onde servia às necessidades políticas de sua época, onde as pessoas deveriam apenas se conformar com a realidade, né? Então, a ética, de acordo com Aristóteles, ela servia para estar realmente norteando, servia para realmente estar suprindo as necessidades políticas daquela época, que estava realmente norteando aquele povo, como é que aquele povo deveria se comportar, realmente norteando para que houvesse ordem e decência. E o que não é diferente hoje na nossa sociedade, né? Então, nós podemos que resumir que a ética antiga em três aspectos. O primeiro, o agir conforme a razão, né? Como eu falei antes, né? O primeiro é agir conforme a razão, né? O agir conforme o caráter de cada pessoa, ou a união permanente entre a conduta do indivíduo e valores da sociedade, né? Então, a ética como como formadora de doutrina ou caráter do sujeito, como objetivo de harmonizar, como eu disse antes. Aristóteles realmente ele pensou naquele período aonde realmente se deu início à questão da ética, né, na política, porque ele queria harmonia no meio político. Harmonia, queria paz, né? Queria que realmente que aquelas pessoas tivessem realmente uma convivência harmoniosa, que aquelas pessoas agissem com a razão e não com a emoção, né? Então, e também a ética, ela tem um caráter com o objetivo de harmonizar a convivência e valores coletivo, né? A ética, ela também tem o objetivo de harmonizar a convivência e valores coletivo. Como é bom a sociedade em grupos, né? Estar em paz, harmonia com os colegas de trabalho. Tudo isso aí se aplica à ética, né? Um ambiente harmônico, né? Um ambiente que realmente as pessoas têm uma convivência harmoniosa, né? Porque a ética também, um dos objetivos da ética é harmonizar, né? A convivência e os valores coletivos. Isso é um dos objetivos da ética também. Daí nós temos aqui também Thomas Aquino e Santo Agostinho, que realmente surge a ideia de que o valor se define a partir da relação com Deus, que passa a considerá-la como o Deus Todo-Poderoso. Então, a ética, ela, de acordo aqui com Santo Agostinho, ela surge de uma ideia de valor, definir, né, a partir de uma relação com o Deus Supremo, como Deus único, tá? Então, nós vamos falar agora a ética antiga. A ética antiga, ela foi desenvolvida, sobretudo, a partir de Platão e Aristóteles,
tá? Que se deu o desenvolvimento da ética antiga, né? E nós podemos resumir que a ética antiga ou a ética essencialista em 3 aspectos. O primeiro, o agir em conformidade à razão, que lá no início eu falei que na ética, realmente, nós devemos agir em conformidade à razão, deixe a emoção de lado, vamos agir em conformidade à razão. Segundo ponto, agir em conformidade com a natureza e com o caráter natural de cada indivíduo, né? Ou seja, cada indivíduo tem seus princípios éticos, vai aplicar seus princípios éticos, sim ou não, tá? Então, fica aí, realmente, cada indivíduo, ele realmente, ele vai agir dentro da ética ou não, né? Então, não é antiético eu furar a fila do banco. Várias pessoas esperando ali para comprarem, para pagarem, eu chegar e furar aquela fila, né? Então, cada um tem seus princípios éticos a ser seguidos. Você vai resolver se você vai querer seguir ou não, né? Então, terceiro ponto, terceiro aspecto, a união permanente entre ética, ou seja, a conduta do indivíduo, a política e valores da sociedade. Como eu disse, né, que a ética, ela que realmente norteia os valores dentro da sociedade, ela que realmente vai nortear a conduta do indivíduo. Ela norteia. E um dos objetivos da ética realmente está harmonizar a convivência e os valores coletivos dentro da sociedade, né? Então, terceiro ponto, a união permanente entre a ética, a conduta do indivíduo, né? A política e valores da sociedade. Então, é uma união permanente, como eu disse anteriormente, a harmonia de convivência e valores coletivos, tá? Então, a ética era uma maneira de educar, tá? A ética antiga era uma maneira de se educar o sujeito moral, ou seja, o seu caráter, né? No intuito de propiciar a harmonia entre o mesmo e os valores coletivos sendo ambos virtuosos, como eu disse anteriormente, né? Então, a ética, um dos objetivos da ética antiga é que realmente a ética era uma maneira de educar o sujeito moral. Era uma forma de estar educando o sujeito, tá? E propiciando harmonia entre os mesmos, né? E os valores coletivos, e sendo ambos virtuosos, tá? Então, a ética, isso aqui é a ética moral. A ética medieval, ela como um expoente máximo, né? Tomás de Aquino e Santo Agostinho, define a ética a partir da relação com Deus e não com a cidade e não com os outros. Então, a ética aqui de Tomás de Aquino e Santo Agostinho, ele define a ética como a relação com Deus, de acordo com o pensamento deles, né? E não com a cidade e nem com os outros, né? Porque de acordo aqui na ética antiga, de acordo com o pensamento de Platão e Aristóteles, eles prezam muito em conformidade à razão, eles falam muito do agir com a natureza, em conformidade com a natureza, e a união permanente entre a ética, né? E já a ética medieval, que fala Santo Agostinho e Tomás de Aquino, eles pregam que realmente a ética ela tem uma relação com Deus, e não com a sociedade, e não com os outros, tá? Então, nesse momento, é considerado o único mediador entre os indivíduos. Para eles, Deus é o único mediador entre os indivíduos, na ética medieval, de Tomás de Aquino e de Santo Agostinho. Então, de acordo com os dois, Tomás de Aquino e Santo Agostinho,
A ética, ela tem duas principais virtudes. São a fé e a caridade, né? Entre a caridade, nós podemos citar o amor, tá? Então, através do cristianismo, se afirma na ética o livre-arbítrio, tá? Que o primeiro impulso, né, da liberdade dirige-se para o mal, que é o pecado, né? Onde o homem passa a ser fraco, o homem é um pecador, né? E ele está dividido entre o bem e o mal, né? De acordo aqui com a ética, né, medieval. O homem se divide entre o pecado, né? Que realmente, a partir do momento que o homem é pecador, de acordo com o pensamento de Santo Agostinho e Tomás de Aquino, o homem passa a ser fraco, né? E é verdade, a partir do momento que você perde a razão, acabou-se. Você se enfraquece, né? Então, por isso que nós temos que agir, por isso que Aristóteles e Platão, eles pregam a razão, eles prezam realmente a razão, não a emoção, né? Então, de acordo aqui com Tomás de Aquino, o homem passa a ser fraco, porque o homem é pecador, né? E o homem está dividido entre o bem e o mal, né? Então, este bem e o mal é a ética, né? Entre o certo e o errado, entre o sim e o não, entre o verdadeiro e o falso, né? Então, o auxílio para melhor conduta é a fé divina, de acordo com o pensamento de Tomás de Aquino e Santo Agostinho, tá? O auxílio para melhor conduta é a fé divina, porque eles prezam o único Deus. Para eles há um único mediador entre Deus e o homem, que é Deus. Há um único mediador. A ideia do dever surge neste momento aqui, que realmente surge neste momento da ética medieval, que surgem essas ideias. Com isso, a ética, ela passa a estabelecer, né, 3 tipos de conduta: a moral, ou a ética, né, baseada no dever, né, e a imoral, ou antiética, né, que é indiferente da moral, né? Então, neste momento aqui, na ética medieval, que realmente passa a estabelecer esses 3 tipos de conduta, né? Moral ou ética, né? Baseada no dever, né? E a imoral ou antiética. E a indiferente à moral, né? Porque o antiético, ele realmente indiferente à moral. Que nós temos, daí nós pensamos, o que é moral? Né? Moral é permanência num determinado comportamento, né? A moral. Agora nós temos que entender que a moral, ela é histórica e a moral é prática. A moral é o seu comportamento, é a sua conduta, é a forma que você está realmente se comportando na sociedade, né? A moral, ela vem ser os seus costumes, aqueles costumes passados de pai para filhos, nossos avós, né? Nós carregamos esses costumes, carregamos esta herança. Aí é a moral, né? O imoral é o contrário da moral, né? O imoral, ele não tem nada de moral. O antiético é o contrário da ética, né? Se eu for pegar uma fila, eu furar a fila, eu chegar, tá 10 pessoas numa fila, eu chego e passo na frente. Estou sendo ética, sendo realmente cumprindo com o meu princípio ético, ou estou realmente sendo antiético? Eu furando esta fila. Estou realmente sendo antiético, né? Estou sendo uma pessoa sem ética, né? E moral. A moral, ela é o quê? É o costume, né? A sua forma de você se comportar,
no determinado ambiente, seus costumes, a forma de agir, né? Então, um exemplo de moral, eu posso citar, quando eu vou ao supermercado, a minha forma de eu agir, né? Com determinadas pessoas, os meus costumes, a minha forma de ser, né? Então, e daí eu vou ver se realmente eu estou sendo moral, estou realmente cumprindo com a minha moral ética, né? Ou vou ser realmente imoral, tá? Então, no Brasil, é imoral, vamos colocar um exemplo aqui. No Brasil, é imoral ter mais de uma esposa. Tem países que homens podem ter 3, 4, 5 mulheres. Então, aí é um ato imoral. Eu não estou sendo moral, né? É um ato realmente imoral, né? Na Nigéria, por exemplo, os homens podem ter até 5 mulheres na Nigéria, né? Então, porque lá é moralmente aceito, né? No Brasil, um exemplo imoral também é matar os animais, onça, as onças pintadas, né? Quantas pessoas, caçadores, vão realmente matar as onças pintadas? Ele está na moral? Não, ele está sendo imoral, porque no Brasil é proibido você matar as onças pintadas, você realmente manter os animais em cativeiros, é proibido. Um exemplo aqui bem, bem claro para nós, é proibido, né, nós mantermos é, 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 os animais em cativeiros. A exploração sexual contra criança e adolescente, que ontem, 18 de maio, né, foi o Dia Nacional, comemoramos ontem, né? Então, realmente, são atos imoral contra as crianças e adolescentes, né? Então, são exemplos bem realmente do nosso dia a dia, que realmente nós estamos realmente vendo se nós estamos moral ou imoral, nós furarmos um semáforo, o sinal vermelho, né? Estou sendo imoral, estou descumprindo esta regra, estou descumprindo essas normas, né? Imoral, atos imorais, né? Então, a moral, nós podemos entender que a moral ela é o conjunto de regras que orienta o comportamento humano e o indivíduo dentro da sociedade, né? São um conjunto de regras, a moral, que vai nortear como é que eu vou me comportar dentro de uma determinada sociedade. Como é que eu vou me comportar, né? São os meus costumes, as minhas culturas, o meu comportamento, como é que eu estou me comportando, né? Então, a ética medieval, ela trata disso, esses 3 tipos de conduta, moral e ética, baseada no dever, né? Em princípios, e a imoral e antiético, que é indiferente à moral, né? Então, vamos falar agora um pouquinho da ética moderna, né? A ética moderna, ela teve como contexto as revoluções religiosas, né? Por meio de Lutero, por meio de Martim Lutero. Muitos já ouviram falar, né? Científica com Copérnico e filosófica com Descartes, né? Em seu chamado racionalismo cartesiano, tá? A razão é o caminho, né, para a verdade. E para chegar a ela é preciso um discernimento, ou seja, um método, né? Onde nós falamos muito aqui a ética moderna de Aristóteles, né, e Platão, né? Que a ética moderna fala muito, né, da razão, tá? Então, um dos, realmente, dos norte, que vai nortear a ética moderna, né, é a razão. Ele define aqui como a ética moderna, a razão é o caminho para a verdade.
né? E para chegar a ela é preciso um discernimento, ou seja, um método, né? Por isso que nós temos que agir com a razão, nós temos que ter discernimento, nós temos que ter sabedoria, né? Na hora de nós realmente resolvermos as nossas adversidades, né? Temos que ter essa razão, né? Então, a ética nos dá isso, né? A razão, agir com a razão e não com a emoção, tá? Então, em oposição à fé, surge agora o poder exclusivo da razão. Discernir, distinguir e comparar. A formação ciência moderna com Galileu e Newton provocam o desenvolvimento da ética naturalista. Então, a ética moderna, ela é o oposto, né, da ética, a ética moderna, realmente, ela é o oposto da ética medieval, né, porque a ética medieval fala da fé, do único Deus, né, já a ética moderna, ela fala da razão, né, então, o foco na ética moderna é a razão, né? Então, ela é o oposto da ética medieval, tá? Então, de acordo com Kant, ele afirma que nós deixemos levar por nossos impulsos, apetites, desejos e paixões. Não temos autonomia ética, pois a natureza nos conduz, né, pelos nossos desejos, né, pelas nossas vontades e com as leis universais que ela dá a si mesma. Então, de acordo com Kant, nós deixamos nos levar pela emoção, né? Aristóteles e Platão falam muito da razão aqui na ética moderna. Agora que Kant, ele nos afirma que nós nos deixemos nos levar pela emoção, nos deixemos nos levar pelos apetites, nos deixemos nos levar pelos desejos, nos deixemos nos levar pelas paixões, né? E ele afirma que nós não temos autonomia. Não temos autonomia ética, tá? E é o que nós precisamos ter, é autonomia ética, agirmos com a razão, de acordo com Platão e Aristóteles, né? Kant afirma que nós não temos as nossas vontades, né? Que nós agimos puramente com os nossos desejos, com as nossas vontades, com os nossas paixões, né? E com as leis universais. Ele afirma que nós agimos também com as leis universais, que ela dá a si mesma. Já de acordo com Friedrich Hegel, ele diz que apresenta as perspectivas homem, cultura e história, né? Sendo que a ética ela deve realmente ser determinada pelas relações sociais, de acordo com Hegel, tá? A ética deve ser determinada pelas relações sociais, sendo que a ética deve ser determinada pelas relações sociais como sujeitos históricos culturais. Nossas vontades subjetivas devem ser submetidas à vontade social, né, das instituições da sociedade, né? De acordo com Hegel, nossas vontades devem ser coletivas, né? Como sujeitos históricos e culturais. E nós devemos também ser submetida às vontades sociais das instituições da sociedade, de acordo com Hegel. Desta forma, a vida ética deve ser determinada pela harmonia entre vontade subjetiva individual e a vontade subjetiva cultural, de acordo com o ponto de vista de Hegel, né? Então, é bem difícil cumprirmos, né, realmente esta ética de acordo com o pensamento de Hegel,
né? Que realmente a ética ela é determinada, deveria ser determinada pela harmonia entre a vontade subjetiva individual e a vontade subjetiva cultural, né? A ética, ela tem essas vertentes para nós, que serve para nós como norteadores do comportamento humano. Como é que nós vamos nos portar diante da sociedade, né? Por isso que eu sempre digo, era uma disciplina que é para ser estudada no decorrer de toda a vida acadêmica e ser aplicada dia após dia em nossas vidas, né? Principalmente na ética profissional, tem que ser aplicada, né? Com um certo rigor, tá? Ética na política tem que ser aplicada. Porque ele está dizendo que tem que ter harmonia, né, entre as vontades subjetiva individual e a vontade subjetiva cultural, né? Então, dá licença só um pouquinho. Aqui fala também um pouquinho da ética contemporânea. Como nós estamos falando da história da ética, nós temos que abordar a ética medieval, a ética antiga e a ética contemporânea. Nós vamos falar um pouquinho aqui da ética contemporânea. Ela possui duas principais correntes de pensamento, né? Vamos lá apresentar quais são. Primeiro é a ética praxista, ética praxis, né? Então, a ética praxista, o homem tem a capacidade de julgar, tá? Ele não é totalmente determinado pelas leis da natureza, né? Nem possui uma consciência totalmente livre. Por isso, a ética ganha um dimensionamento político, uma ação eticamente boa e politicamente boa, e contribui para o aumento da justiça, distribuição igualitária do poder entre os homens, né? Agora, Nietzsche, ele diz, por outro lado, ele atribui a origem dos valores éticos, não a razão, mas a emoção, né? Já diverge do pensamento de Platão e Sócrates, né? E diverge também, de acordo com Santo Agostinho também, que Santo Agostinho, para ele, o foco da ética é Deus, né? Daí já Sócrates e Platão, o foco da ética realmente é a razão, né? Só que aqui o Nietzsche, ele, por outro lado, ele atribui a origem dos valores éticos não à razão, mas à emoção. Para ele, é a emoção, né? O ser humano deve agir pela emoção. Para ele, o homem forte é aquele que não reprime seus impulsos e desejos, que não se submete à moral demagógica e repressora, né? É interessante, caros alunos, nós estudarmos a diferença, esses vários pontos de vista, né? De Platão, Sócrates, Aristóteles, Hegel, né? Nietzsche. Então, é interessante nós estudarmos sobre esses diferentes pontos de vista, nesses diferentes, nessas diferentes épocas, né? Então, aqui, nós estamos falando da ética contemporânea, tá? De acordo com Nietzsche, para ele, a origem dos valores éticos não é pela razão, mas sim pela emoção. Para ele, o homem forte, corajoso, né? Ele não precisa reprimir seus impulsos, seus desejos, tá? Então, e para coroar essa mudança radical de conceitos, surge Freud, né, com uma descoberta do inconsciente, né, inconstância psíquica,
né, que controla o homem, burlando sua consciência para trazer à tona, né? Realmente, o pensamento de Freud, ele fala para trazer à tona a questão da sexualidade represada, o que o neurotoniza, né? Neuro, neurotiza, né? Então, essa seria uma ética naturalista ou essencialista, né? Então, esses pensamentos desses pensadores realmente diverge de época para época, né? A época contemporânea, hoje, né? De acordo com Nietzsche, né? Então ele age pela emoção, não pela razão. E de acordo com Freud, ele realmente ele faz uma descoberta inconsciente, a questão da sexualidade, né? Que realmente o homem ele estava burlando a sua consciência para trazer à tona a questão da sexualidade, né? Então, que represada o que o neurotiza, ou seria uma ética naturalista ou essencialista, né? Então, de acordo com o pensamento desses pensadores, eles refletem bem essas questões éticas hoje, a qual nós estamos vivendo hoje, né? Então, nós podemos compreender que essas mudanças ocorridas a partir do século XVII, né, com as revoluções religiosas, por meio de Lutero, Martim Lutero, ao qual eu falei antes, né, essas mudanças científicas, né, através de Copérnico, né, a filosofia com Descartes, né, eles projetam um novo pensamento na era moderna, tá? E onde realmente caracteriza o racionalismo cartesiano, como eu já havia dito antes. Então, através dessas influências do desenvolvimento das relações capitalistas de produção e o fortalecimento, né, dessa nova classe, tá? Ou seja, a burguesia e a reforma religiosa, né? E onde entra realmente a ciência moderna com Galileu e Newton, tá? E que dá origem a uma ética naturalista, como Freud, ele realmente ele é um dos apoiadores da ética naturalista e a essencialista, tá? Então, é muito interessante nós estudarmos sobre esses pensadores, sobre esses períodos da ética moderna, ética contemporânea, né? Para nós realmente estarmos aprendendo um pouquinho da história da ética. Porque às vezes nós só falamos a ética medieval, às vezes nós só falamos da ética, mas nós não aprofundamos, né? Sobre a ética essencialista e naturalista, que é realmente deste período agora, pós-moderno, após a Revolução Industrial, período das relações capitalistas de produção, né? Então, nós podemos compreender que a ética moderna, ela implanta vários conceitos, né, aos seres humanos, que devem ser tratados sempre como o fim de uma ação e nunca como um meio para alcançar seus interesses, né? A ética moderna, tá? De acordo aqui com Kant, Immanuel Kant, essa foi uma teoria defendida por Immanuel Kant, um dos principais filósofos da modernidade. Segundo ele, não há que falar, né? Vamos aqui, vou citar aqui uma citação de Immanuel Kant. De acordo com Kant, na ética moderna, ele diz assim: não há que se falar em bondade natural, pois naturalmente os homens são e somos egoístas e ambiciosos, destrutivos, agressivos, cruéis, ávidos de prazeres, e para que tornamos seres morais,
era necessário nos submetermos ao dever, assim como afirmava na Idade Média, em que o homem era incapaz de realizar o bem por si próprio, se não obedecesse aos princípios divinos, né? Cristalizando assim a ideia de dever. Sou 2003. Então, aqui é uma citação de Immanuel Kant. Então, ele está dizendo aqui que realmente o homem não há como falar do sujeito com o pensamento de que o sujeito tem uma bondade natural, né? Que os homens não são egoístas, não. O Manuel Kant, que ele diz que os homens são egoístas, o homem é ambicioso, o homem é destrutivo, o homem é agressivo, o homem é cruel, o homem é ávido de prazeres, né? E que, para que nós tornemos pessoas morais, seres realmente morais, seria necessário, né, nós realmente estarmos cristalizando a ideia de dever, né? Então, essa ideia de dever que ele coloca é obedecer-se aos princípios divinos, de acordo com Santo Agostinho, que realmente ele fala muito da questão da fé, né? Que realmente é o Deus Supremo, o Deus Criador, né? Que eles obedecem, tá? Que é a ética medieval. Tá? Então, Immanuel Kant, realmente, ele mostra isso aqui, ele prega, né, que o homem é ambicioso, o homem é ruim, o homem é assassino, o homem é cruel, o homem é destrutivo, o homem é agressivo, né? Então, daí Kant, ele defendia que os homens se deixem levar pelos seus impulsos, seus apetites, seus desejos, né? Então, Kant aqui, ele diz, o mesmo pensamento de Freud, que diz que realmente o homem, ele age com a emoção, tá? Ele age com a emoção, deixa-se levar pelos seus impulsos, seus desejos, seus apetites, né? Seus prazeres, suas paixões, né? Pois a nossa natureza nos conduz pelos interesses individuais, né? A própria natureza humana, de acordo aqui com o pensamento de Kant, né? Já realmente nos convida, já nos induz, né? Para que nós realmente levemos nossos interesses individuais, né? Mas nós entendemos que a ética antiga, ela preza que nós temos que ter os nossos interesses coletivos, no social, pensar no ser social, pensar no coletivo, não no individualismo. Temos que pensar coletivo. Então, dessa mesma forma aqui, é o pensamento de Immanuel Kant, né? Que ele diz que nós somos realmente ambiciosos, né? Somos realmente, no texto aqui mais acima, ele diz que nós somos seres cruéis, né? Somos cruéis, somos ruins, somos ávidos de prazeres, né? Então, Immanuel Kant, ele diz que realmente, para que os nossos atos sejam repletos de moral, não podemos ser escravos do desejo. Ao contrário, devemos nos subrogar às leis universais. Lindo, linda essa frase, linda essa citação de Immanuel Kant, né? Dessa forma, para que os nossos atos sejam repletos de moral, não podemos ser escravos do desejo. Ao contrário, devemos nos subrogar às leis universal, né? Sou 2003, citação de Immanuel Kant. Lindo. Então, nós temos que realmente deixar nossos desejos para trás, deixar nossas vontades para trás e deixar que realmente
as leis universais regem, né, a nossa vida, o nosso comportamento, né, que nós temos regras na sociedade, nós temos normas, nós temos leis a seguir, nós temos princípios a ser seguidos, a seguir, né? Então, de acordo com Hegel, apresentou uma nova perspectiva complementar e não se aborda pelos filósofos da modernidade. Então, o Hegel, ele realmente ele apresentou uma perspectiva que realmente não aborda pelos filósofos da modernidade, né? O filósofo da modernidade é Immanuel Kant, né? Platão, Sócrates, Aristóteles, né? Então, esses filósofos contemporâneos, esses pensadores contemporâneos, que hoje nós estudamos eles, e nós aplicamos ele hoje no nosso dia a dia. Nós aplicamos, né? Então, nós podemos realmente estar compreendendo que o conceito de ética, tá, é o resultado de duas correntes de pensamento. O que tange a visão ética praxista, que nós falamos lá, né, a ética praxista, né, onde o homem possui a capacidade de julgar e, portanto, tem a corresponsabilidade frente às suas ações. É visto como sujeito histórico-social, tá? Nós somos sujeito histórico-social. E, como tal, sua ação não pode mais ser analisada fora da coletividade, como eu falei anteriormente, né? Platão, Aristóteles, eles pregam que realmente, na ética antiga, realmente o que norteia é a questão da coletividade. Nós temos que pensar no outro, né? O meu comportamento realmente vai influenciar a vida do outro, de forma negativamente ou positivamente, né? Então, de forma negativa ou positiva, vai estar influenciando, vai servir de influência para o outro. Por isso, nós temos que pensar coletivamente, pensar no coletivo, pensar no outro, né? Pensar no outro, nós somos seres sociais, tá? Seres sociáveis, nós temos que estar pensando no outro, no próximo, né? Por isso que a ética, ela ganha um dimensionamento político, de modo que uma ação é etnicamente boa e politicamente boa, tá? E contribui para o aumento da justiça, ou seja, o homem é politicamente ético, né? É para ser, o homem é para ser politicamente ético, tá? Realmente nós temos que nós temos deveres éticos a serem cumpridos, tá? Nós temos que realmente ser seres éticos, né? Aqui está dizendo, de acordo com o pensamento de Immanuel Kant, o homem é para ser politicamente ético, né? O filósofo contemporâneo Nietzsche afirma que os valores éticos surgem da emoção e não com a razão, como se define inicialmente, né? O Nietzsche, ele fala que realmente os valores éticos surgem da emoção e não com a razão, onde diverge de Platão, de Aristóteles, né? Que fala muito da razão, né? Então, diverge o pensamento de Nietzsche, né? E o modo de compreender esse pensamento aparece com Freud, com a descoberta do inconsciente e sua relação direta com a sexualidade representada e que o neurotiza. Entretanto, isso não significa que ele afirme que o homem deve agir de acordo com suas paixões, né? Mas que deve sim encontrar mecanismo de conciliar a paixão e a razão. De acordo já com Freud, ele fala muito aqui, né? Que ele já fala muito da sexualidade que representa e o que neurotiza, né? Mas daí ele diz
que o homem ele tem que realmente encontrar mecanismo para conciliar, né, a questão da paixão e da razão, né? Isso de acordo com o pensamento de Freud, tá? Não agir só com as paixões, mas também com a razão. Ele não fala de emoção, né? Mas já a Nietzsche fala que o homem tem que agir com a emoção. Tá? Diante de todo esse retrospecto histórico, que não se encerra com as explanações, pode-se afirmar que cada concepção ética materializa sua reflexão através de seus diferentes modos de pensar e de agir, frutos do ambiente histórico e da subjetividade do ser humano. E todo esse processo se relaciona com as mudanças sociais. É verdade. Então, nós entendemos que a ética, ela é permanente, né? E a moral, ela é uma cultura. A moral é temporal, né? Então, tudo isso vai realmente trazer mudanças para a sociedade, né? Então, este processo está relacionado com as mudanças sociais, né? Sabemos que a ética, ela é o modo de ser e a conduta, e ela é temporal e ela é universal, e é a teoria. E sabemos que a moral é a prática, cultural e temporal, ou seja, vai mudar. Então, este meu comportamento diante da sociedade vai trazer mudanças para o contexto social, né? Há muitas mudanças sociais, né? Por causa dos problemas éticos. E essas mudanças sociais é devido aos problemas éticos, né? Os problemas éticos, principalmente quando apresenta temas polêmicos, né? Quando apresenta esses temas polêmicos, por exemplo, como clonagem, até o autor coloca aqui como clonagem, manipulação genética, né? Ecologia, comunicação de massas. E daí nós vamos ver que realmente a moral, ela é cultural. Cada um tem seus costumes, né? Cada um tem sua cultura. Cada um de nós tem as formas de nós pensarmos, a forma de nós agirmos diante de determinada situação. Apesar que a ética, ela visa que nós temos que agir com a razão, mas muitas vezes nós agimos de acordo com o pensamento de Nietzsche, né? Que ele quer que nós agimos com a emoção, né? Então, a sociedade, o que norteia a sociedade são os princípios éticos morais, né? E por isso que nós temos vários conflitos, por causa dos comportamentos éticos, por causa dos problemas éticos, os nossos conflitos hoje, tá? Assim nós podemos realmente compreender que é um assunto que não se encontra um fim ou um denominador comum, nem deve, porque não justamente essas concepções, né, diferenciadas que permitem adequar conceitos às diferentes realidades sociais promovidas no tempo. Nós vamos falar de ética e moral, como o autor aqui coloca, de acordo com Rios, 2011, nós não vamos chegar ao denominador comum nunca, nós falamos de ética e moral. Ele coloca aqui que se não encontra nenhum denominador comum, não se encontra o fim, não vamos encontrar um denominador comum. Até porque as sociedades são diferentes. Cada grupo social tem sua cultura, seus costumes, né? E que a sociedade ela é feita de normas e regras, leis, condutas, né? Mas cada um segue se quiser, né? Por isso que a ética ela é universal e a moral ela é cultural, né? Você realmente vai resolver se você vai realmente pagar o seu imposto? Se você quiser, tem a norma, tem a lei, tem as regras, mas nem todos seguem, né? Como quando você paga, você está realmente cumprindo com o seu dever ético, moral, né? Está na moral, realmente está sendo uma pessoa moral, mas quando você não paga, você está sendo realmente imoral, né? Não está cumprindo com o teu dever, né? De cidadãos.
Então, mas não é obrigatório. Cada um tem o seu pensamento. Dentro da ética, nós temos autonomia. Cada um tem o seu ponto de vista. Cada um tem o seu pensamento. O que é certo para mim pode ser errado para você. O que é errado para você pode ser certo para mim, né? Então, a ética, nós podemos compreender que a ética é o princípio, é o início de tudo, a ética, né? E que entendemos que a ética, ela é permanente, tá? Nós compreendemos também que a ética, ela é universal, tá? Todo o universo, tá bom? Nós compreendemos que a ética é regra. Nós compreendemos que a ética é teoria. A moral é a conduta, como o sujeito vai se comportar na sociedade. É o comportamento do homem na sociedade. Moral é temporal. Hoje eu me comporto de uma forma, amanhã eu me comporto de outra. Muda, né? Há mudanças, há flexibilidade de mudança. E moral, ela é cultural. Moral é cultura. Moral é conduta da regra, né? Moral é a conduta da regra, a moral é a conduta da regra e a regra é a ética. A moral, ela é o comportamento, como é que eu vou me comportar, se eu vou estar me comportando etnicamente ou não. Por isso que a moral, ela é a conduta da regra. A moral, a moral é a conduta, e a moral é a conduta da regra, né? Então, e a moral é prática. Nós temos que compreender, caros alunos, que a moral é prática, tá? Então, nós, frequentemente, os termos ética e moral são empregados como sinônimos, né? Mas entendemos que se reserva a este último apenas o próprio fato moral, né? Onde nós vimos que moral é prática, tá? E ética é teoria. Desde a primeira aula, no início, na unidade 1, nós estamos aqui aprendendo, mediando, que a moral, ela é a prática, né? E a ética é a teoria. Nós realmente refletirmos sobre isso, fica fácil nós fazermos essa diferença, essa definição, tá? Moral é prática, ética é teoria, né? E enquanto o primeiro designa a reflexão filosófica sobre o mesmo, né? Como vimos, etimologicamente moral, que realmente a moral vem do latim, que é mores, né? Que significa costumes, conjuntos de normas adquiridas pelo homem. Moral é a moral prática e a prática moral, tá? A moral vivida não são os problemas morais, é a moral reflexa, tá? Os problemas morais, simplesmente morais, são restritos, nunca se referindo à generalidade, de acordo com Rios, 2011, tá? Nós podemos compreender que os problemas morais correspondem à singularidade do caso adequada de acordo com cada situação. E sempre o problema prático-moral. O problema ético são características pela generalidade, são problemas teóricos éticos, assim conforme se assim conforme se depreende de que foi dito já anteriormente, né? É correto definir o que é bom, sendo a indagação do caráter amplo e geral. O problema teórico, ou seja, simplesmente ético. Temos a moral como ação, e a ética é a norma, já que ela não cria a moral, sendo antes uma abordagem científica da moral, né? Por isso que nós entendemos
Que a ética é princípios. E os princípios é para ser vividos. Princípios não é para ser quebrados. Tá? Princípios não é para ser quebrados. A ciência do comportamento moral dos homens na sociedade, ou melhor, um enfoque do comportamento humano cientificamente, sendo moral o que é vivido. Né? Porque a moral é prática. Né? A moral é o que é vivido. Tá? Já a ética é o que deve ser vivido, ou o que deveria ser vivido pelo sujeito. Né? Acho que aqui dá para nós compreendermos um pouquinho. A moral é o que é para ser vivido, o que é para ser praticado, a tua prática do dia a dia. E a ética é o que deve ser praticado, ou pelo menos o que deveria ser praticado. Né? Então, de acordo com Rios, né, nós podemos compreender melhor a questão da ética e moral. Então, caros alunos, aqui nós abordamos um pouquinho da questão da história da ética, né? Nós falamos sobre a ética medieval, a ética aristotélica, né? E a filosofia moral, né? E falamos também um pouquinho da ética contemporânea, e falamos um pouquinho da ética moderna, né? Então, agora nós vamos falar um pouquinho, né? Sobre a ética na prática pedagógica, tá bom? Nós vamos abordar um pouquinho sobre a ética na prática pedagógica. Quando nós falamos de ética, nós compreendemos que a ética ela é a conduta, né, do ser humano. Como é que nós devemos nos portar, né? É o modo de ser, a conduta, né? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a ética na prática pedagógica, tá? Quando nos referimos à ética pedagógica, o que é que nós pensamos? Primeiramente, quando nós referimos à ética na prática pedagógica, o que é que nós pensamos? Logo vem o quê? Em mente. Vamos refletirmos um pouquinho? Nós precisamos lembrar que quando nós falamos um pouquinho de ética na prática pedagógica, nós pensamos logo na convivência, né? Não é verdade? Porque a ética ela é para ser realmente pensada de forma coletiva, né? De forma coletiva. Então, quando nós falamos e pensamos da ética na prática pedagógica, nós temos que, no primeiro ponto, nós pensarmos realmente da convivência humana. Como é que nós vamos nos portar diante dos nossos colegas? Porque a ética ela é para ser pensada coletivamente, né? Não é para ser si só. É para ser pensada na coletividade. Né? Então, quando pensamos na ética, tá? Pedagógica, temos que pensar a ética na convivência humana. E principalmente na socialização. Porque nós somos seres sociáveis. Na obra Pedagogia da Autonomia, né, de Paulo Freire, em 2006, ele diz: recomenda a proposta de uma prática educativa pautada no compromisso, na responsabilidade do educador, em relação à sala de aula, os limites éticos do que é ser ético, né? Na introdução de Paulo Freire, ele chama a atenção para o compromisso ético do professor. De acordo com o livro de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, tá? 2006, ele fala aqui da responsabilidade, é que ele está realmente nos chamando a atenção para os princípios éticos. Como é que o professor tem que ser ético na prática pedagógica? Ele diz que tem que ser, ele recomenda que na prática educativa tem que ser pautada com compromisso, responsabilidade do educador, né? Com relação à sala de aula, limites
da ética e do que é ser ético, né? Paulo Freire, o pai da pedagogia aqui, ele nos alerta que nós temos que ser éticos, né? Nós temos que realmente termos um comportamento ético do professor. E que ele estava preocupado com o comportamento ético do professor, tá? Pautado nos saberes por propostas, né? E que são imprescindíveis à prática educativa. E a obrigatoriedade de que o docente observe essas virtudes. Caros alunos, de acordo com Paulo Freire, ele coloca que, como uma obrigatoriedade na prática educativa, nós temos que termos responsabilidade, nós temos que termos compromissos, nós temos que termos um comportamento ético, tá? Nós temos que pensar de forma coletiva, nós temos que termos uma boa convivência humana com os nossos colegas. E essa convivência humana, ela se dá através da socialização. Nós somos seres sociáveis. Nós somos seres que realmente nós nos comunicamos, nos associamos com outras pessoas, né? Temos que, portanto, pensarmos a questão da convivência, pensarmos logo na questão da socialização. Então, Paulo Freire, aqui no livro dele, Pedagogia da Autonomia, ele nos chama a atenção para este compromisso ético. Ele está preocupado com o compromisso ético do professor dentro da prática educativa, tá? Então, ele diz aqui que essas virtudes que o docente precisa apresentar, que o docente precisa apresentar como comportamento ético na sociedade, tá? Então, Paulo Freire, já estava preocupado. Ele diz que nós precisamos encontrar adequadas um modelo de educação para a sociedade. Nós precisamos nos adequar. Nós precisamos realmente estarmos preocupados. Precisamos lembrar desses aspectos de convivência humana sempre, tá? Esse comportamento ético do professor, né, pautado nos saberes propostos, é imprescindível à prática educativa. É imprescindível. Futuros pedagogos, futuros administradores, futuros médicos, futuros advogados, é imprescindível, tá? Você realmente deixar a questão ética para trás. Não pode, não deve. Paulo Freire é que ele nos alerta, tá? Então, muitos profissionais da educação pensam que ter uma formação inicial nas universidades ou faculdades não precisam de conhecimentos para realizar suas práticas, ficando assim estagnada em uma formação teórica que muitas vezes não conduz com que a realidade prática das instituições de ensino na qual muitos estão inseridos ou pretendem inserir, né? De acordo com Paiva, 2008, ele nos alerta que muitos profissionais estão apenas preocupados com a sua formação teórica, né? Mas aqui ele nos alerta que nós temos que preocuparmos também com a ética também e a prática educativa. Não podemos preocupar apenas com a teoria, né? Temos que nos preocuparmos com a prática, com a moral. A ética é teoria e a moral é a prática. Por isso que Paulo Freire aqui ele nos alerta. Ele nos alerta tanto para a teoria quanto para a prática, né? Que a ética, na prática educativa, é obrigatoriedade, tá? Então, são virtudes. Ele coloca aqui que são virtudes imprescindíveis
a questão da responsabilidade, questão do caráter, questão do comportamento ético do professor, tá? São virtudes que nós educadores, que nós profissionais, futuros profissionais da educação, né? Futuros profissionais da saúde, né? E outras áreas afins também, temos que ter. Temos que estar pautados nos princípios éticos e morais, que é o que norteia a sociedade, é o que norteia o comportamento do homem na sociedade. São esses princípios éticos e morais, né? O professor é trabalhador do conhecimento por conta da razão, não pode aceitar a ideia de que a formação a formação incompleta e esgotada. Então, nós, como professores, aqui de acordo com Marx, tá? Marx, página 2007, 2008, a educação assume um caráter permanente de recomeço e renovação, né? Então, de acordo aqui com Marx, tá? Segundo Marx, diz que a educação assume um caráter de permanente recomeço e renovação. Nós temos que realmente nos capacitar. Nós temos que estarmos renovando nosso conhecimento. Nós temos que estarmos sempre reciclando, né, nosso conhecimento. Eu sempre digo, nós temos que reciclar nossa mente, né? Reciclar nossa mente. Sempre. Estar sempre aprendendo. Aprender sempre. Nós nunca sabemos de tudo. Todos os dias estamos aprendendo, né? Então, nós estamos em constante processo de aprendizado, tá? Todos os dias nós estamos aprendendo. Aprendemos em sala de aula com os alunos, mediando uma aula, nós aprendemos a troca de conhecimento, onde há a mediação, a troca de conhecimento, tá? Então, de acordo aqui com o Marx, né, mesmo que o educador tenha uma excelente formação acadêmica, nunca pode deixar de aprender, mantendo-se sempre atualizado, de maneira que possa acompanhar os desenvolvimentos tecnológicos, como eu falei anteriormente. De acordo com o pensamento de Marx, nós temos que estarmos reciclando, nós temos que estarmos nos capacitando, nós temos que estarmos realmente sempre estudando, aprender a aprender, segundo Paulo Freire. Sou apaixonada por esta frase de